Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi duramente punida pelo Tratado de Versalhes. A crise econômica e o sentimento de humilhação abriram espaço para a ascensão de Adolf Hitler. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich so wie ich für dich eingesetzt bin. Quando chegou ao poder em 1933, Hitler iniciou um amplo programa de rearmamento e expansão territorial. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria no chamado Anschluss. Wien erwartet den Führer. Em seguida, exigiu a região dos Sudetos pertencente à Tchecoslováquia. Diante da ameaça de uma nova guerra, o primeiro-ministro Neville Chamberlain adotou a política de apaziguamento. A ideia era simples: fazer concessões a Hitler para evitar outro conflito. Na Conferência de Munique, Reino Unido e França aceitaram as exigências alemãs. Chamberlain voltou para Londres afirmando que havia garantido a paz para o nosso tempo. Mas Hitler queria muito mais. Em março de 1939, a Alemanha ocupou o restante da Tchecoslováquia, demonstrando que suas promessas não tinham valor. Em agosto de 1939, aconteceu algo inesperado. A Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Nazistas e comunistas eram inimigos ideológicos, mas concordaram em não se atacar temporariamente. Havia ainda um protocolo secreto dividindo áreas de influência na Europa Oriental, incluindo a Polônia. Hitler acabava de garantir que não enfrentaria uma guerra em duas frentes. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A invasão utilizou uma nova doutrina militar chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Tanques, aviões e infantaria motorizada atuavam de forma coordenada para romper rapidamente as defesas inimigas. Dois dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Poucas semanas depois, a União Soviética invadiu o leste da Polônia, cumprindo sua parte do acordo secreto. Conforme a guerra avançava, o mundo se dividiu em dois grandes blocos: o Eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão, e os Aliados, cujos principais membros eram Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Em 1940, após a queda da França, muitos acreditavam que o Reino Unido seria o próximo a cair. Foi nesse momento que surgiu uma das figuras mais importantes de toda a guerra, Winston Churchill. Com discursos marcantes e uma postura de resistência absoluta, Churchill recusou qualquer negociação com Hitler. Durante a Batalha da Grã-Bretanha, pilotos britânicos conseguiram impedir que a Alemanha conquistasse a superioridade aérea para invadir a ilha. A resistência britânica manteve viva a luta contra o nazismo, quando boa parte da Europa já estava sob domínio alemão. Entre 1939 e 1941, a Alemanha acumulou vitórias impressionantes. Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França foram derrotadas.
A máquina de guerra alemã parecia invencível. Mas Hitler cometeria um erro fatal. Em 22 de junho de 1941, Hitler rompeu o pacto com Stalin e iniciou a Operação Barbarossa. A invasão envolveu cerca de 3 milhões de soldados alemães, apoiados por mais de 30 divisões finlandesas e romenas, formando a maior força de invasão terrestre já reunida até então. O objetivo era destruir a União Soviética em poucos meses. Inicialmente os alemães avançaram rapidamente, mas as enormes distâncias, o inverno rigoroso e a resistência soviética começaram a mudar o rumo da guerra. A frente oriental se transformaria no palco mais sangrento da história da humanidade. Enquanto isso, no Pacífico, o Japão expandia seu império pela Ásia. Em 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e pouco depois, Alemanha e Itália declararam guerra contra os Estados Unidos. A partir desse momento, a maior potência industrial do planeta entrou oficialmente no conflito. No norte da África, tropas britânicas enfrentaram as forças do eixo lideradas pelo general alemão Erwin Rommel. Após anos de combate, os aliados conquistaram a região, mas a verdadeira virada ocorreu na frente oriental. Na Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, o exército alemão sofreu uma derrota devastadora. A partir daquele momento, os soviéticos passaram a avançar constantemente em direção a Berlim. Hitler já não estava mais vencendo a guerra. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a maior invasão anfíbia da história, o Dia D. Aproximadamente 156 mil soldados aliados, principalmente americanos, britânicos e canadenses, desembarcaram nas praias da Normandia, na França ocupada pelos nazistas. Sob o comando do general Eisenhower,
A operação abriu uma nova frente no oeste europeu. A partir dali, os aliados começaram a libertar a França e avançar em direção à Alemanha. Enquanto os aliados avançavam pelo oeste, os soviéticos pressionavam pelo leste. A Alemanha ficou encurralada. Em abril de 1945, Berlim foi cercada. Hitler cometeu suicídio em seu bunker. Pouco depois, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A guerra na Europa havia acabado. Mas o Japão continuava lutando. Temendo que uma invasão direta ao território japonês causasse centenas de milhares de mortes, os Estados Unidos utilizaram uma nova arma. Em agosto de 1945, bombas atômicas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Poucos dias depois, o Japão anunciou sua rendição. A Segunda Guerra Mundial finalmente chegava ao fim. O conflito deixou uma destruição sem precedentes. As estimativas mais aceitas apontam entre 70 e 85 milhões de mortos, entre militares e civis, tornando a Segunda Guerra Mundial o conflito mais mortal da história humana. Cidades inteiras foram destruídas, impérios desapareceram, a Europa perdeu sua posição de centro do poder mundial e duas nações emergiram como superpotências: os Estados Unidos e a União Soviética. Os aliados haviam vencido a guerra, mas a aliança entre Estados Unidos e União Soviética não duraria muito tempo. A partir de 1945, o mundo seria dividido entre capitalismo e socialismo. Sem confronto direto entre as duas superpotências, mas com tensão constante e ameaça nuclear. No próximo episódio, nós veremos a Guerra Fria. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, comente e compartilhe. E se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos e mais conteúdos sobre história.